Divulgada a nova pesquisa para governador nos principais estados do Brasil. Você vai ver aqui agora como está a corrida eleitoral, que está perto de chegar às eleições aí, e o governo de cada estado será definido. E nós temos surpresa que realmente, pessoal, a esquerda não esperava por essas pesquisas que nós vamos mostrar aqui. E mais, além da pesquisa para governador, nós vamos mostrar aqui também como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Acirrada essa disputa e que o cenário está mudando e você vai saber por quê. Vamos trazer tudo isso aqui, novidades, surpresas nessas pesquisas, tanto para governador e principalmente entre Flávio Bolsonaro e Lula. A esquerda não gostou desse resultado aqui, mas nós vamos trazer. Vamos começar pelos estados mais populosos, aqueles que têm mais votos. Nós vamos começar por eles e vamos cobrir os outros estados também. Então eu quero te pedir para dar um like neste vídeo, para se inscrever aqui no canal. Se você não está inscrito, está perdendo tempo, porque nós vamos cobrir todo esse processo eleitoral e você, para ficar por dentro, tem que se inscrever aqui embaixo. Gratuito, não paga nada e você vai ficar bem informado. E vamos começar pelo estado de Minas Gerais, a grande Minas Gerais, que a disputa está acirrada. E no primeiro turno, nós temos um cenário aqui que foi especulado, onde o senador Cleitinho do Republicanos aparece com 27,7% de intenção de votos, seguido por ninguém mais e ninguém menos que o Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, com 18,30%. Depois nós temos o Vitório Medioli, que é do PL, com 5,10% de intenção de votos. Temos ainda o Gabriel Azevedo, do MDB, com 4,5% de intenção de votos. Logo em seguida, nós temos o atual governador Matheus Simões, com 3,7%, e depois a Maria do PSOL com 3,2%, aí marcando uma pontuação bem pequena. E temos ainda o Ben Mendes, do Missão, com 2,3%, e ainda o Rafael Duda, do PSTU, aparece com 1,3% das intenções de votos em Minas Gerais. Mas nós ainda temos o Túlio Lopes com 1,2% e ainda o Jarbas Soares do PSB com 1,1% de intenções de votos em Minas Gerais. E agora nós vamos falar do estado do Rio de Janeiro, que também tem uma disputa muito acirrada, um local muito importante para o cenário presidencial. Olha só, no primeiro turno para governador, as pesquisas apontam que o Eduardo Paes, do PSD, está com 54,2% de intenção de votos, confirmando aí a sua popularidade. Temos em segundo lugar o Douglas Ruas, com 14,6%, que ele é do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E temos em seguida o André Marinho, do Partido Novo, que vem com 4,9% de intenção de votos, seguido pelo Wilson Witzel, quem diria, voltou de novo à cena do crime, em 3,5% intenção de voto, o Wilson, ex-governador do Rio. E ainda Rafa Luz, que é o PM militar ali do Missão, com 2,2% de intenção de voto no Rio de Janeiro. Seguindo ainda a disputa no Rio de Janeiro, que também é muito acirrada, temos o André do Republicanos com 1,9% e ainda o William Siri do PSOL. A esquerda realmente não está conseguindo alavancar a intenção de votos no Rio de Janeiro, apenas com 1,1%. O William Siri. E agora nós vamos falar do estado de São Paulo, que é importantíssimo, um colégio eleitoral gigantesco e que vai mostrar aqui que para o primeiro turno, um cenário que foi aqui especulado, Tarcísio de Freitas com 46%, Tarcísio que é do Republicanos, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, seguido pelo Fernando Haddad do PT com apenas 30%. E logo depois nós temos a Vera Lúcia do PSTU, que vem com 5% apenas ali para governador em São Paulo, essa intenção de voto. Temos ainda o Carlos Machado do PCB, que vem com 4% dos votos. É claro, muitos deles vão jogar os votos para o segundo turno. Temos a Vivian Mendes do UP com 4% e seguindo aí outros candidatos que marcaram pouco, porque temos vários brancos, nulos e muitos também que ainda não se decidiram.
E agora nós vamos falar do Paraná na disputa para governador em 2026. Vamos saber aqui o que os institutos de pesquisa estão falando. Olha só, num possível primeiro turno, nós temos na frente o Sérgio Moro do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, com 38,2%, seguido pelo Requião Filho, do PDT, com 18,6%. E depois nós temos o Sandro Alex, do PSD, com 14,4% intenções de voto no Paraná. Temos ainda o Rafael Greca, do MDB, com 11,7% ali no Paraná. E não para por aí, pessoal, porque nós temos ainda o Tony Garcia, do Democratas, que vem com menos de 1%, mas está ali ainda figurando na lista para candidatos para governador, e ainda o Luiz França, com 0,9% também do Missão. E aí nós temos os brancos e nulos, que foram 4%, não significa muita coisa, e este é o cenário. Olha só, Sérgio Moro liderando no Paraná. E agora nós vamos falar de Santa Catarina, um estado que é em sua maioria de direita. Olha só, um cenário que foi estimulado para o primeiro turno na pesquisa para governador de Santa Catarina, nós temos o Jorginho Melo pulando na frente com o PL ali, partido do presidente Jair Bolsonaro, 57,9%, seguido pelo João Rodrigues com 20,8% do PSD, e temos ainda o Gelson Marizio do PSB, que vem com 3% de intenção de votos, e ainda o Marcelo do Missão com 0,9%, menos de 1% de intenção de voto ali no Paraná. Temos ainda a Laís Chaldi do UP com 0,6% e terminando com o Ralph Zimmer, do PRD, com 0,4%. E agora nós vamos falar do Rio Grande do Sul, o estado que tem para governador os seus candidatos com melhor intenção de voto no primeiro turno, começando pela Juliana Brizola, do PDT, que vem com 37% de intenção de votos, seguido pelo Luciano Zucco, do partido PL do Jair Bolsonaro, com 32%. E logo em seguida nós temos o Gabriel Souza, do MDB, com 18%. Temos ainda o Marcelo, do PSD, com 3% no Rio Grande do Sul. E agora nós vamos falar do estado da Bahia, um estado onde geralmente a esquerda e o PT predominam. Será que continua assim? Olha só, para um primeiro turno para governador ali no Bahia, nós temos o ACM Neto, do União Brasil, ali com 49,2%, realmente amassando ali, né? Depois nós temos o Jerônimo Rodrigues, do PT, com 37,5% de intenção de votos na Bahia, o Jerônimo. E temos ainda o Ronaldo Mansur, do PSOL, com 1,9% ali na Bahia. Realmente, o PT, a esquerda e o Centrão dominam ali na Bahia e realmente não tem para ninguém, pelo menos ali no Reduto Baiano. E agora nós vamos falar do Distrito Federal, um estado realmente importantíssimo, porque está ali muito próximo ao novo presidente do Brasil, que será eleito em outubro. E no primeiro turno no Distrito Federal, quem está na frente é a Celina Leão, do PP, com 26,42% de intenção de votos, seguido pelo Arruda, do PSD, com 20,15% de intenção de votos. Está disputado ali no Distrito Federal. Temos ainda o Leandro Graz, do PV, com 13,73%. Ainda também tem chance de poder lutar aí pelo governo do Distrito Federal. Temos ainda o Isalci Lucas, do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, com 3,58%. O Rafael Prudente, do MDB, segue também na briga com 3,58% de intenção de votos ali no Distrito Federal. Disputa realmente acirrada. Mas nós temos ainda o Ricardo Capelli, do PSB, com 3,58% de intenção de votos. Temos ainda o Kiko Caputo, do PSDB, com 2,09%. Foi citado também nessa pesquisa. E ainda a Paula, do Cidadania, correndo por fora ali com 2,09% de intenção de votos no Distrito Federal, que é um estado disputadíssimo para 2026. E agora nós vamos falar do estado de Goiás, que fica pertinho do Distrito Federal e também do Centro-Oeste, muito importante. No primeiro turno, o cenário dessas pesquisas que estamos mostrando, apontando Daniel Vilela, do MDB,
com 43%, o Centrão predominando ali, e temos ainda em segundo colocado o Marconi Perillo, do PSDB, com 26% de intenção de votos, e temos ainda o Wilder Moraes, do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, com 16%, e o Luiz César Bueno, do PT. Ali, realmente, o PT, a esquerda, não está conseguindo votos e apenas com 5% de intenção. Temos ainda o Telêmaco Brandão, do Partido Novo, com apenas 2%. Goiás, que é estratégico justamente porque fica nessa região onde tem o agronegócio e ali, com certeza, geralmente a direita leva vantagem. E agora nós vamos falar do estado do Espírito Santo, que tem personagens ali fortes da política, e no primeiro turno nós temos um cenário estimulado ali, onde quem está levando vantagem é o Ricardo Ferraço, do MDB, do Centrão, com 37% de intenção de votos, seguido pelo Lorenzo Pasolini, do Republicanos, mesmo partido do Cleitinho, senador de Minas, com 25%. Também temos o Helder Salomão, do PT. A esquerda, mais uma vez, não consegue votos ali no Espírito Santo, apenas 11%. E nós temos indecisos, ainda somando 14%, brancos e nulos, que é aquele pessoal que não quer saber de participar, com 13%. E agora nós vamos falar do Mato Grosso, um estado importantíssimo, onde a direita costuma prevalecer. Será que eles vão ganhar por ali também? No primeiro turno, quem está correndo na frente é o Wellington Fagundes, do PL, partido de Jair Bolsonaro, de direita, seguido pelo Jaime Campos, do União Brasil, que é um partido de centro, com 23%, e o Otaviano, do Republicanos, que é do Centrão, está com 19%. E depois nós temos a Natasha, do PSD, com 10%. À esquerda, o PT não consegue ganhar no Mato Grosso. Ali nós temos ainda o Rafael Milhas, do Missão, com 2%, e o Marcelo Maluf, do Novo, Partido Novo, com apenas 1% de intenção de votos. Com certeza, ou vai ser a direita ou o Centrão que vai ganhar no Mato Grosso. E já que nós estamos no Mato Grosso, vamos falar do Mato Grosso do Sul. Quem está na frente na corrida para governador em 2026? No primeiro turno foi feita uma pesquisa estimulada ali, citando o nome dos candidatos, onde quem está na frente é Eduardo Heidel, do PP, com 43% de intenção de votos, seguido pelo Fábio Tradi, do PT, com 21% de intenção de votos. Depois temos o João Henrique, do Partido Novo, que vem com 11% também intenção de votos. E depois o Delcídio do Amaral, do PRD. Esse aí você já conhece. Temos ainda o Renato Gomes, que vem somando apenas 2%, e o Lucien Rezende, do PSOL, com também 2%. Temos ainda o Jefferson Bezerra, que está somando 1% de votos ali no Mato Grosso do Sul. E agora nós vamos falar do estado do Ceará, onde a disputa é bastante acirrada entre o Centrão e a esquerda. Olha só, no primeiro cenário do primeiro turno no Ceará, nós temos o Eumano de Freitas, do PT, o PT dominando no Ceará com 44% de intenção de votos, seguido por quem você já conhece, Ciro Gomes, do PSB, com 40%. Ali a briga vai ser feia. Depois temos Eduardo Girão, do Partido Novo, que também é da base do ex-presidente Jair Bolsonaro. Temos ainda o Jair Pereira, do PSOL, com apenas 1%. A disputa está acirrada. Temos ainda o Giovanni Sampaio, com 1%, ali no Ceará também. E realmente, pessoal, a briga vai ser feia, porque o Ciro Gomes vai vender caro essa disputa. O Hugo, do Missão, vai somando 1% apenas. Temos ainda outros candidatos que somaram menos de 1% e que nem foram citados nessa pesquisa ali do Ceará. E agora nós vamos citar a pesquisa do Sergipe. Sergipe, que é um estado pequeno, mas que muito importante, principalmente porque carrega votos para a presidência do Brasil. Em primeiro lugar, no primeiro turno, temos o Fábio, do PSD, que está com 41%, bastante consolidado o Fábio. Depois segue o Valmir, do Republicanos, com 38 pontos de intenção de votos ali no Sergipe. E logo depois, o Ricardo Marques, do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, com 5% apenas,
seguido pelo Emanuel Cacho, do PSDB, com 2%, e logo depois o Dr. Elton, do PSOL, está com apenas 1% ali no Sergipe. O Sergipe, que é uma incógnita, às vezes a direita ganha, às vezes o centrão ganha. A esquerda não tem vez no Sergipe. E agora nós vamos falar do estado do Tocantins, também um estado com poucos eleitores em número nacional, mas é que é muito importante o estado do Tocantins. No primeiro turno, a professora Dorinha, do UB, está com 35,9%, bastante consolidada também, seguido pelo Vicentinho Júnior, do PSB, com 33%. Ali a disputa no Tocantins vai ser acirrada. Temos ainda o Laures Moreira, do PSD, com 8,8%, está tentando ir para um possível segundo turno. E logo depois, o Ataídes, do Partido Novo, vem com 6,9%. Realmente, ali a disputa no Tocantins deve ir para um segundo turno bastante disputado, hein? E agora nós vamos falar de Rondônia, um estado do norte do país que é muito importante para quem quer levar a presidência do Brasil. Vamos ver como está a disputa para governador. Olha só, o senador Marcos Rogério, do PL, da direita, está na frente com 36% de intenção de voto, seguido pelo Adailton Fúria, do PSD, com 28%. Talvez esses dois vão para o segundo turno. Temos ainda o Wildon Chaves, do União Brasil, com 13% de intenção de votos, tentando correr para o segundo turno. E ainda temos o Expedito Neto, do PT. Ali à esquerda, em Rondônia, realmente não está tendo chance, apenas 10% para o PT, e o Pedro Habib com 1%, ele que é do MDB. E ainda temos o Ricardo Frota, do PDP, com 1% de voto, correndo por fora, e o Samuel Costa, do Partido Rede, finalmente alguém do Partido Rede, e ainda o Luiz Carlos Teodoro, do PSOL. O PSOL, o PT, eles realmente não têm vez em Rondônia. E já que estamos no norte do país, vamos falar do Rio Grande do Norte, um estado maravilhoso com eleitores que realmente gostam de política, e no primeiro turno para governador do Rio Grande do Norte, quem está puxando a fila é o Cadu Xavier, do PT. Ali realmente a esquerda está predominando, o PT, que está com 37,7%, seguido pelo Alisson Bezerra, do UB, que está com 27,6%. Logo depois, Álvaro Dias, do PL, com 27,3%, uma briga boa entre o segundo e o terceiro. E depois, Robério Paulino, do PSOL, com apenas 0,1%. Rio Grande do Norte puxando a fila, partido do presidente Lula. E chegou a hora de falar do Piauí, um estado também muito importante para a política no Brasil, e foi feita uma pesquisa estimulada, e aqui um cenário estimulado no primeiro turno. Nós vemos que o Rafael Fonteles, do PT, está marcando 64% de votos. Pode até ganhar no primeiro turno, seguido pelo Joel Rodrigues, do PP, olha só, com 23%, e em terceiro lugar, Mainha, do Podemos, está com apenas 2%. Realmente, ali o PT está predominando. Temos ainda o Tony Rodrigues, do PL, com apenas 1%. Vai ser difícil virar o jogo para a direita no Piauí. E olha só, agora nós vamos mostrar a pesquisa para governador em Pernambuco, um estado sensacional, onde foi feita uma pesquisa estimulada, citando o nome dos candidatos, e no primeiro turno, Raquel Lira, do PSD, está marcando 46,8%, parece que o povo realmente gosta dela ali, seguido pelo João Campos, do PSB, com 42,5%. Esses dois devem ir para o segundo turno. Logo depois, Ivan Moraes, do PSOL, com apenas 1,3%, não deve ter muita chance ali no Pernambuco. E agora nós vamos falar do estado da Paraíba, um estado que realmente traz muitas novidades e surpresas. E para governador na Paraíba, no primeiro turno, quem está na frente? O Lucas Ribeiro, do PP, com
30% de intenção de votos, seguido pelo Cícero Lucena do MDB com 28%. Disputa acirrada ali, mas depois nós temos o Efraim Filho do PL, que está querendo ir para o segundo turno, e ainda o Olímpio Rocha com 2%, ele que é do PSOL. Na Paraíba, a disputa entre o primeiro, segundo e terceiro está acirradíssima, vamos ter sim um segundo turno. Agora nós vamos falar da disputa para governador no estado do Pará, importantíssimo porque lá em cima no norte as coisas acontecem. Daniel Santos do Podemos tem 22% de intenção de votos, seguido pela Hannah Gazan, do MDB, que está com 19%, e depois o Maro Couto, que está com 11%, ele que é do PL. E temos ainda o Kleber Rabelo, do PSDU, com 3% de intenção de votos. Temos ainda a Araceli Lemos, do PSOL, que está concorrendo ali no Pará, mas não deve chegar no segundo turno, que está bastante disputado. Teremos sim um segundo turno no Pará. E agora nós vamos mostrar o estado do Maranhão, importantíssimo para a direita. O Maranhão teve uma pesquisa estimulada no primeiro turno para governador. Vamos saber quem está na frente. O Eduardo Braide, do PSD, está com 44% de intenção de votos, seguido pelo Orleans Brandão, do MDB, o Centrão ali com 31%, os dois devem concorrer num possível segundo turno. Mas nós temos ainda o Roberto Rocha, do Partido Novo, que está com 9% de intenção de votos, e ainda o Felipe Camarão, do PT. O PT realmente ali no Maranhão não vai ter chance. E temos ainda o Wellington, do PSOL, com apenas 2%, está ali cumprindo tabela, e o André Luiz do Missão, que está com 1%, também não deve ter chance de ir para um segundo turno no Maranhão. E agora nós vamos falar do estado do Amapá, um estado que faz divisa com outros países e por isso também é muito importante o governo ali. E no primeiro turno quem está na frente é o doutor Furlan, do PSD, 64,3%, pessoal. Possivelmente pode ganhar num primeiro turno. Quem está em segundo é o Clécio Luiz, do União Brasil, com 26%, bastante longe, hein? E depois o Marcos Renteg, do DC, do Democratas, com apenas 0,7%, também não deve fazer nenhuma dificuldade para o Dr. Furlan ganhar no Amapá. Agora nós vamos falar do estado do Amazonas, um estado gigantesco com bastante riquezas naturais, e ali foi feita a pesquisa para o primeiro turno para governador. Omar Aziz, senador ali de centro-esquerda com 33%, ele que já foi governador ali no Amazonas, seguido pela Maria do Carmo do PL com 19% de intenção de votos. Depois nós temos o David Almeida do Avante com 19% também querendo ir para o segundo turno. Temos ainda o Roberto Cidade do União Brasil com 17%. Olha só, em segundo lugar ali está bastante disputado no Amazonas. E ainda o Gilberto do PSOL tem apenas 1% e a Isabel do Rede, novamente aí o partido Rede aparecendo aí pela segunda vez e com menos de 1% de intenção de votos aí, a Isabel ali no Amazonas. E agora chegou a vez de falar do Alagoas, um partido que é muito expressivo na política nacional, já teve até presidente do Brasil saindo do Alagoas. E no primeiro turno, quem está na frente é o JHC do PSDB, com 45,9% de intenção de votos no Alagoas, seguido pelo Renan Filho, filho do senador Renan Calheiros, com 41,0% ali de votos, e a Lenilda Luna, do UP, com 1,4%. Devemos ter, então, um segundo turno ali entre o JHC e o Renan Filho no Alagoas. E também vamos falar do Acre, né? Um estado que está lá no extremo norte, mas que também é muito importante. A corrida para governador no Acre mostra que o Alan Rick, do Republicanos, está com 39% de intenção de votos, é o que foi citado ali pelos eleitores, e a Maílza Assis do PP com 26% de intenções de votos no Acre. Temos ainda o Tião Bacalon do PSB com 18% de intenção de votos e o Thor Dantas do PSB no Acre está marcando 5% e ainda o Eudo Rafael do PCB está com menos de 1% de intenção de votos ali no Acre, um estado
importantíssimo porque faz divisa com outros países e isso para a nova presidência do Brasil vai ser muito importante. E agora nós vamos mostrar a pesquisa para presidente do Brasil e você vai ver uma grande surpresa aqui. Olha o que nós fizemos, nós juntamos os 5 maiores institutos de pesquisa do Brasil e você vai ver como tem diferença. Tem 2 institutos aqui que estão apontando uma grande surpresa. Preste atenção, nós colocamos o Datafolha, o Quest, o Atlas Intel, o Paraná Pesquisa e o GERP. De acordo com o Datafolha, o Quest e o Atlas Intel, o Lula estaria na frente. Você está vendo aqui, ó, o Datafolha está mostrando, olha só, 44% para o Lula contra 31%, o Quest está mostrando 40% contra 28% do Flávio Bolsonaro e o Atlas Intel também 46% contra 36%. Mas o Paraná Pesquisa e o GERP estão mostrando uma diferença muito grande. 39% para o Lula, porém 46% de intenção de votos para o Flávio Bolsonaro. E o GERP, a diferença ainda é maior, 32% para o Lula e 52% de intenção de voto para o Flávio Bolsonaro. E aí, somados esses institutos de pesquisa, que são os 5 principais do Brasil, nós temos a média geral. E nessa média geral está bem acirrado. 40,4% para o Lula contra 38,8%. Depois você tem aqui o Renan Santos, que vem logo em seguida com 5%. Nós temos o Ronaldo Caiado com 3% e também o Romeu Zema de Minas Gerais com 2,4%. Essa é a pesquisa de primeiro turno. Agora eu vou mostrar a de segundo turno, porque ela que vai realmente definir e resolver quem vai ser o novo presidente do Brasil. Pelo menos vai apontar, né, para quem vai ser o novo presidente do Brasil. Pois é, agora chegou a pesquisa do segundo turno para presidente do Brasil. Nós dividimos aqui alguns cenários, né, na disputa ali entre o Lula e o Flávio Bolsonaro. Olha só, pessoal, nós temos aqui nessa primeira coluna aqui que, de acordo com esses institutos aqui, se for para um segundo turno, o Lula e o Flávio, que é o mais certo, os institutos, a média está dando 42,7% para o Lula e 43,4% para o Flávio Bolsonaro num segundo turno. Ou seja, teríamos então Flávio Bolsonaro como novo presidente do Brasil, de acordo com a média de 5 institutos de pesquisa. Isso é muito importante porque não está pegando apenas um dado, mas está fazendo uma avaliação geral, porque aqui nós temos Datafolha, Quest, Atlas, Paraná e também o GERP. E aí tem um outro cenário também que coloca agora o Tarcísio. Se o Tarcísio de Freitas fosse disputar a presidência com o Lula, olha só o que daria aqui no final. A média geral, 43,5% para o Lula, 40,5% para o Tarcísio. Se fosse a Michelle Bolsonaro, um outro cenário, nós teríamos 42,7% para o Lula, 38% para a Michelle. A Michelle perderia. Se fosse, então, o Ronaldo Caiado, que foi governador 2 vezes por Goiás, nós teríamos 45,9% para o Lula, 24% apenas para o Ronaldo Caiado. Perderia de lavada. E num provável segundo turno entre Lula e Romeu Zema, na disputa para presidente, 45,2% para o Lula, 21,7% para o Zema. Ou seja, não teria chance. Nesse cenário aqui, nós temos então que se o Flávio Bolsonaro for para o segundo turno com o Lula, ele ganha. Diferença apertada? 43,4%, mas é o que os 5 maiores institutos de pesquisas estão mostrando. Essas pesquisas foram feitas agora, neste mês de julho. Esses institutos divulgaram ali a sua pesquisa e registraram no TSE agora no mês de julho. Então, são pesquisas atualizadas mostrando aí, Flávio tem sim chance de bater o PT e colocar um fim na carreira de Lula para sempre e dar uma liberdade, um alívio, né? Um suspiro de liberdade para o povo brasileiro. Você acredita nisso também? Eu quero que você se inscreva aqui no canal. Se você acredita que desta vez nós vamos ter realmente uma nova história escrita na presidência do Brasil. E olha só aqui, ó, 42,7% contra 43% do Flávio Bolsonaro. Será que a direita leva dessa vez? Se inscreve aqui no canal, coloque o seu comentário aqui. Vamos ficando por aqui
e até a próxima.